abrir a sua Bíblia no Salmo 50. Salmo 50 é um salmo de Asaf, um grande levita. E eu queria ler apenas o versículo 15. Diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quero repetir: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Feche os olhos, vamos orar. Pai, louvamos, exaltamos o teu nome mais uma vez nessa noite. Ó Deus, coisa boa nós podemos exaltar o teu nome. Deus, quando nós lemos todo esse Salmo 50, a essência da adoração ao Senhor. Como nós devemos adorar a esse Deus tão grande, tão excelso, tão maravilhoso, que tem cuidado das nossas vidas. Ó Deus, e agora eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é pregada para que possamos ter mudança de postura, para que possamos ser libertos, para que possamos ser abençoados. E eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o Senhor repreenda desse ambiente todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração. E eu lhe peço a graça, a sabedoria, mas acima de tudo a unção sobre a minha vida, para que eu possa transmitir a tua palavra, transmitir aquilo que tu queres falar à vida do teu povo nessa noite. Ó Deus, dá inteligência ao teu povo, para que tenha entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer em cada um de nós. Liberta, Senhor, nessa noite. Senhor, eu sei que podem ter entrado pessoas angustiadas aqui, pessoas que estão ouvindo, Senhor, através da internet também, ó Deus, pessoas angustiadas, pessoas que precisam de ouvir a solução de Deus para as suas vidas, ó Deus, e nós sabemos que a tua palavra é que é capaz disso. Portanto, ó Deus, que eu seja apenas um canal teu nesta noite, e eu lhe peço a tua bênção em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Só da gente ler esse versículo, né, a gente já é abençoado, né? Saber que quando a gente invoca a Deus, quando a gente pede a Deus no dia da nossa angústia, Ele vai nos dar livramento, para que o nome dEle seja glorificado. Angústia é um sentimento terrível, é um sentimento que sufoca, né, as pessoas, é uma mistura de ansiedade, com apreensão, com agonia, um aperto no peito, né, a inquietude, a opressão. As pessoas definem a angústia de várias formas. Tem gente que fala: não, eu estou com um aperto tão grande no meu peito, quando eu penso na vida, no que eu tenho para fazer, eu fico angustiado. E às vezes as pessoas estão angustiadas por alguma situação que já passaram ou estão passando. Às vezes uma perda de um familiar, que vai trazer muitas vezes uma angústia. Às vezes um problema num casamento, uma perda de um relacionamento num casamento, ou às vezes até num namoro, né, envolvendo namorados que às vezes deixam angustiados. Às vezes uma enfermidade que de repente vem e nos abate, né? A gente não imagina o dia de amanhã, não imagina o que pode passar na nossa vida daqui um mês, 2 meses, ou até às vezes uma semana. E isso muitas vezes angustia, porque a gente vê isso do lado acontecendo com as pessoas, e isso vai tomando conta do nosso coração e trazendo essa inquietude, esse aperto, essa opressão. E Satanás ele fica realmente feliz de ver o ser humano nessa opressão, porque ele sabe que Deus tanto nos ama, e não é o plano de Deus para as nossas vidas nós ficarmos angustiados, não é de forma nenhuma.
esse não é o plano de Deus. Mas às vezes a gente passa por essas situações que são difíceis da gente levar, e a gente sabe perfeitamente que a solução está na palavra de Deus. A Bíblia fala sobre angústia e fala sobre as soluções para a angústia no nosso coração. E eu quero usar exatamente esse salmo e especialmente esse versículo para trazer ao nosso coração, porque primeiro Deus tem que falar o meu coração, né, em relação às angústias que muitas vezes a gente passa, né, aquelas opressões, ansiedades que angustiam a nossa alma. Algumas pessoas se sentem até sufocadas, falam, parece que estão me enforcando, né, eu sinto isso, às vezes está no dia a dia, correndo, corre para lá, mas quando vão se deitar, se sentem sufocadas, angustiadas. Mas há solução para a gente, em nome de Jesus, e eu quero falar de algumas coisas que a Bíblia fala, que são importantes para a gente vencer a angústia. E a primeira delas é que nós precisamos enfrentar com firmeza o dia da angústia. A Bíblia fala isso. O dia da angústia vem para todos nós vamos passar por dias de angústia, mas a Bíblia nos fala que nós devemos enfrentar com firmeza. Provérbios 24:10 diz o seguinte: se te mostrares fraco, tem uma versão que diz frouxo, eu acho muito interessante. Se você ficar frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. E para a gente ser forte, nós conseguimos com a nossa capacidade intelectual, de forma nenhuma, com a sabedoria, com os recursos, às vezes financeiros que a gente tem, não é forte, não é dessa forma que nós estaremos fortes. Nós só podemos ser fortes no dia da angústia se nós tivermos a nossa mente firmada na palavra de Deus. Quando a Bíblia, quando o autor de Provérbios está dizendo isso aqui, ele está dizendo, se você ficar frouxo, se você ficar fraco, no dia da angústia a sua força será pequena. Por quê? Porque você não está firmado em Deus, você não está firmado na palavra de Deus, e muitas vezes a gente entra nessa, nós nos desesperamos antes de pensarmos o que a Bíblia nos diz, o que Deus diz sobre as situações. E quando nós nos alicerçamos na palavra de Deus, é muito mais fácil vencer a angústia. Vou dar um exemplo aqui. Josué estava angustiado porque Moisés tinha morrido. Moisés era o grande líder, aquele que trouxe as leis para o povo de Israel, aquele que deu direção. Quantos milagres aconteceram através de Moisés. De repente o grande líder morre e Deus aponta para Josué, ele tem que assumir todo aquele povo, e ainda com a tarefa de entrar na terra prometida e conquistar a terra prometida. Pensa bem a angústia de perder uma pessoa tão querida, tão especial. A palavra de Deus nos diz que ele era como um servidor de Moisés, ele ficava o tempo todo com Moisés, ele estava ao lado de Moisés, e de repente Moisés parte, Deus o chama, e a tarefa está com Josué. E ele, angustiado, certamente, porque senão Deus não teria falado com ele. E lá em Josué 1:9, a parte B, Deus fala com ele: não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Quando nós estamos vivendo na angústia, nós temos que pensar que Deus é com a gente por onde a gente quer que andar. Onde você andar, Deus vai estar com você. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse de forma muito clara, né? Lá em Mateus 28, versículo 20, a parte B: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O problema é que nós achamos que no dia da angústia, quando vem o problema, quando vem a situação, nós estamos abandonados. Deus nos abandonou. Nunca. Deus nunca vai
nos abandonar, Ele sempre estará ao nosso lado. Se nós queremos que a nossa força seja grande no dia da angústia, nós temos que estar lembrando disso, lembrando que Ele anda com a gente. O salmista, lá no Salmo 30, versículo 5, ele diz que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se eu estiver angustiado, eu tenho que estar lembrando da palavra, vai passar. Em outras palavras, o salmista está dizendo, eu passei por angústias, eu chorei, mas a alegria veio no outro dia, ou veio daqui uma semana, ou veio daqui um mês, mas ela virá, porque a saída é em Deus. Deus, Ele vai dar a saída, vai dar o escape. Então, quando nós pensamos na palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? É tão bom a gente pensar nisso, que Deus está conosco, que Deus, que não poupou o seu único filho, Ele não nos dará com Ele todas as coisas, inclusive os livramentos que nós precisamos das nossas angústias. Então, é importante, nós que somos cristãos verdadeiros, nós acreditarmos nisso, que nós precisamos, o dia da angústia, ele precisa ser enfrentado com firmeza. Não é firmeza porque eu sou forte, não, e o outro é fraco, fulano é fraco. Não, a firmeza que eu tenho é na palavra de Deus, porque eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que Deus vai me dar a saída, que Ele está comigo naquela situação, e que Ele é o meu escape. É isso que faz a diferença. Por isso nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Se você estiver firme na palavra de Deus, se no momento da angústia você se lembrar daquilo que Deus diz para cada um de nós, quanta coisa Deus fala, quanta coisa, se nós começarmos a lembrar aqui, é tanta coisa linda que Deus fala. Se você passar pelo fogo, estarei ali com você, você não vai se queimar. Se você passar pelas águas, você não vai naufragar, você não vai afundar, porque eu estou com você, eu estou com você. Então nós temos que ter a firmeza no dia da angústia. Talvez você entrou aqui angustiado, firme-se na palavra de Deus, saia desse lugar dizendo, Jesus está comigo todos os dias, Ele vai andar comigo, Ele vai me ajudar, eu não tenho força física nem mental neste momento, mas eu tenho força e estou firmado na palavra de Deus, eu me firmo na palavra de Deus, e dessa forma nós vamos vencer a angústia no nome de Jesus. Quando olhamos para a angústia, que é um grande gigante, e deixamos de olhar para a palavra, que é a solução, nós perdemos. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o gigante chamado angústia, ele se torna pequeno, porque nós sabemos que vai passar, que Deus vai dar a solução, que nós teremos o escape no nome de Jesus. Segundo aspecto que eu quero falar aqui sobre a angústia, que o justo, a palavra de Deus nos diz que o justo não permanece na angústia, ele não vai permanecer na angústia. Se você é justo, quem que é justo? É justo porque é bonzinho? Não, nós somos justificados em Jesus Cristo. Nós entregamos nosso coração a Jesus, nós somos justificados, e por isso nós passamos a fazer as mesmas obras que Ele faz. Ser justo é olhar para Jesus, imitar a Jesus, fazer aquilo que Jesus fez, porque um dia Ele entrou no nosso coração para fazer morada, e nós somos justificados através desse maravilhoso Jesus. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que eu não vou permanecer na angústia, porque se eu sou justo, a palavra de Deus nos diz isso, lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 8, diz, o justo é libertado da angústia, e o ímpio o recebe no lugar dele. Ou seja, Deus te tira da angústia, e o ímpio é colocado na angústia.
porque Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com o justo. Lá o Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É promessa de Deus. O justo não vai permanecer na sua aflição, na sua angústia. Pode vir as aflições, sim, nós passamos por aflições, porque nós estamos no mundo. Você quer que todas as suas aflições acabem? É só ir para o céu, não tem outro jeito. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai passar por angústias, só que você tem que ter convicção no coração, que pode ser muitas as suas aflições. Você pode passar uma essa semana, daqui uma semana vem outra, daí um mês vem outra, mas o Senhor o livra de todas. O livra de todas. O exemplo de Davi. Davi passou por angústias. Ele foi perseguido por Saul. No deserto, nas cavernas, Saul quis matá-lo. Saul difamou. Mas o Senhor o livrou de todas as suas angústias, colocou ele no reino. Vieram angústias também depois, mesmo sendo rei, sim, mas o Senhor foi livrando, e ele acreditava nisso. Jó, exemplo tão grande como Jó. Jó passou por angústias num tempo tão curto de tempo, um tempo tão curto. Um momento, de repente, perde filhos, perde propriedades, perde a saúde, a mulher pede para ele abandonar a Deus. De repente, tudo acontece. Você sabe aqueles dias, aquela semana que parece que tudo está dando errado? Está tudo dando errado. Mas só que a palavra de Deus nos diz que Deus abençoou Jó tanto, que deu o dobro que ele tinha. As filhas deles se tornaram as mulheres mais bonitas da terra. Deus o abençoou poderosamente para mostrar que o justo pode passar por aflições, mas o Senhor o livra das suas aflições. E Deus vai te livrar da sua angústia no nome de Jesus. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem a sua forma de agir, o seu pensar, e está na palavra, então, nós precisamos enfrentar com firmeza o dia da angústia. Nós precisamos entender que o justo, ele pode passar pela angústia, mas o Senhor vai livrá-lo da angústia, que é promessa do Senhor. Agora, interessante que o salmista aqui, ele coloca um outro aspecto muito importante no dia da angústia. Ele diz aqui: no dia da angústia, ore a Deus. Ele diz: invoca-me, aqui no Salmo 50, versículo 15, ele diz: invoca-me no dia da angústia. O que ele estava dizendo? Deus estava dizendo que no dia da angústia era para ele orar, para ele clamar, para ele invocar a Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele sabe o que você está passando. Tem gente que fala assim: mas Deus sabe o que eu estou passando, minha angústia. Mas Deus quer ouvir de você. Hoje muitas vezes nós usamos, os terapeutas para os dias de angústia, os problemas que a gente está vivendo, e eles vão com as suas orientações, e muito mais por nos ouvir, e nós não entendemos que a oração, ela faz isso também. Só que nós temos do outro lado, não pessoas imperfeitas, como são os psicólogos, como somos os médicos, como são os conselheiros, mas do outro lado, quando nós estamos orando, está o Deus perfeito, o Pai das luzes, aquele que orienta em todas as coisas, aquele que tem tudo certo para as nossas vidas. Então, no dia da angústia, o que eu tenho que entender? Que a primeira coisa no dia da angústia é: invoca-me. Deus está nos dando a orientação. Você está angustiado? Invoca-me. É isso que você tem que fazer. Tem pessoas que falam assim: eu
estou passando com tanto problema que eu não consegui nem orar. É exatamente isso que o diabo quer, que você não ore, que você desanime, que você perca. Se você não está conseguindo sozinho, peça um irmão querido, um amigo, alguém que te ajude em oração nas primeiras vezes. Dobre os joelhos com ele e ore junto. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos orar uns com os outros. No dia da angústia, nós precisamos entender o que Deus está dizendo. Invoca-me no dia da angústia. Olha, se Jesus, que era Jesus, no dia da sua angústia, ele estava com seus joelhos dobrados, por que nós não vamos fazer a mesma coisa? No dia da sua maior angústia, quando ele estava para ser crucificado, ele de joelho disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia passar pela cruz, ele já estava vivendo os momentos de angústia. A palavra de Deus nos diz que ele chegou a suar gotas de sangue, tamanho o seu sofrimento, tamanho a sua angústia, pelo que ele passaria, por mim e por você, ali naquela cruz. Ele estava ali angustiado. O que ele fez? Orou. Depois ele só disse: Pai, mas que seja feita a tua vontade, porque certamente o Espírito Santo o acalmou, o consolou, falou o seu coração, porque ele era carne naquele momento, como eu e você. Então, se ele precisou orar no dia da angústia, Jeremias capítulo 33, versículo 1, e depois vou ler o versículo 3, diz o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então ele estava encerrado, preso. Deus só falou com ele: ó, clama a mim, invoca-me, e eu responder-te-ei. Vou te mostrar coisas grandes, firmes, que não sabes. O povo de Israel todo passou pela matança. Muitos morreram e muitos foram levados para o cativeiro. E Jeremias, a ordem sobre Jeremias é que não se tocasse em Jeremias. O rei ordenou que não tocasse em Jeremias. Por quê? Porque ele invocou a Deus no dia da sua angústia. Precisamos entender, no dia da angústia, dobre seus joelhos, não se desespere, clame diante desse Deus que tudo ouve, tudo vê e tem solução para todas as coisas. Então, no dia da angústia, temos que orar. Um quarto aspecto que nós vemos aqui, e o salmista fala de forma clara aqui, que a promessa de Deus no dia da angústia é de livramento. Ele diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te livrar da sua angústia, pode ter certeza. Talvez você não tenha nem angustiado hoje, mas quando ela vier, Deus vai te livrar. Eu te livrarei. Quem está falando isso aqui? É Deus. É Deus que está falando que vai livrar. Eu acho muito interessante o Salmo 107. Deus é fiel nas suas promessas. E o Salmo 107 vai falando sobre situações que o povo de Israel ia passando. Situações difíceis durante a história do povo. E ao ler esse salmo, ele é intitulado Deus salva de todas as tribulações. Ele é intitulado dessa forma, porque Deus salva de todas as tribulações. Ele vem descrevendo as situações difíceis e alguns versículos ele para falar a mesma frase. Diz o seguinte: então na sua angústia clamaram ao Senhor
e ele o livrou das suas tribulações. Versículo 6, versículo 13, versículo 19, versículo 28. 4 vezes, está muito claro lá. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele o livrou das suas tribulações. Na sua vida, você vai ter momentos abençoados e momentos que você está vivendo angústia. O que é que você tem que fazer? Na sua angústia, clamar ao Senhor, e o Senhor os livrou. O Senhor vai livrar. A promessa de Deus vai se cumprir. Cumpriu com o seu povo. E nós vemos claramente, quem conhece a história do povo de Israel, nós vemos claramente as situações que eles passavam, e quando eles clamavam a Deus, Deus os livrava. O livro de Juízes, quando a gente lê o livro de Juízes, o povo pecava, se afastava de Deus, vinham os inimigos, os oprimiam, os derrotavam, eles estavam angustiados, e alguém clamava ao Senhor, alguma tribo clamava ao Senhor, ou um juiz clamava ao Senhor, e o Senhor os livrava das suas angústias. O Senhor nos livra das nossas angústias, é promessa dele. No dia da angústia, invoca-me, e eu te livrarei. Deus vai nos aliviar. E o quinto e último aspecto, o resultado do livramento, o resultado quando Deus nos tira da angústia, e deveria ser assim, em cada um de nós. Ele diz aqui, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Por que Deus quer nos livrar do dia da angústia? Para nós termos experiência com Ele, para nós aprendermos que a oração que faz toda a diferença, para nós entendermos que a sua palavra é a pura verdade. Então, quando nós temos um entendimento, no meio da tribulação, no meio da angústia, Ele nos dá o livramento e nós glorificamos. Como é que nós glorificamos Ele? Através da nossa adoração, dizendo, Senhor, muito obrigado, louvado seja o Senhor, porque o Senhor me livrou. E isso, as pessoas ao nosso redor veem que nós estamos glorificando a Deus, porque Ele nos deu o livramento. Quantas vezes, no meio da angústia, nós estamos louvando a Deus, e Ele nos livra, e nós podemos dar testemunho do livramento de Deus. E eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus quer nos livrar assim, das nossas angústias, para a gente dar testemunho, quem Ele é, o Deus maravilhoso, que nos liberta, que nós não estamos sós nessa terra, que nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que não conhece impossíveis, um Deus que transforma toda a situação, um Deus que tem todas as saídas, o Deus que pode nos dar o escape, o Deus que rompe as barreiras, o Deus que derruba muralhas, o Deus que faz com que o mar vermelho se abra, o Deus que fecha a boca dos leões, o Deus que faz com que a gente ande na fornalha ardente, o Deus todo-poderoso. É assim que nós temos que fazer, glorificar o nome do Senhor. Ele nos livra, como Ele livrou o seu povo, como livrou a todos esses que nós falamos aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. O Salmo 40, escrito por Davi, demonstra isso. Ele diz o seguinte, eu vou ler alguns versículos. Versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ouviu o meu clamor. Está na angústia? Espera com paciência que Deus vai ouvir seu clamor. E ele no versículo 2 ele diz, Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Deus vai firmar seus passos. Deus vai colocar você sobre uma rocha. Sua palavra é a rocha. Jesus é essa rocha que nós podemos firmar os nossos passos. Versículo 3, ele diz o seguinte,
Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ele pôs um hino, um cântico na minha boca, e eu vou louvá-lo de todo o meu coração, porque é Ele que me tirou de um lago horrível, de um lugar terrível, dessa angústia. É Ele que pode me livrar. O versículo 5 diz o seguinte: muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tenham operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los, mas são mais do que se podem contar. O que Deus tem feito na nossa vida? Quantas vezes Ele te livrou das angústias, e Ele vai continuar fazendo isso. Ele vai continuar fazendo isso. São muito mais do que a gente pode contar. Você não pode imaginar quantos livramentos que Deus te deu antes de você imaginar, porque você dobrou os seus joelhos de manhã cedo para falar: Senhor, cuida do meu dia. Deus te livrou e você nem percebeu. Quantas vezes, antes mesmo da gente chegar no fundo do poço, Deus ouve o nosso clamor e nos tira e nos livra. E o versículo 10, ele diz o seguinte: não esconda a tua retidão dentro do meu coração, proclama a tua fidelidade e a tua salvação. Então, a gratidão nossa, por Ele nos livrar, por Ele não nos deixar viver na angústia, por nós termos a palavra dEle que nos dá firmeza para vencer as angústias dessa terra, por nós termos a salvação, é proclamar a fidelidade dEle e a salvação para todas as pessoas. Falar: só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo nunca nos abandona, só Jesus Cristo tem poder para livrar o coração das pessoas das suas angústias, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, e Ele nos ama de uma forma maravilhosa, especial, porque Ele foi capaz de dar a sua vida por mim, por você. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. E eu queria orar com você. Talvez você esteja passando por uma angústia, algo que tenha afligido o seu coração, que Deus está dizendo para você: primeiro, precisa firmeza, e a gente firma na palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Segundo, o justo, ele não permanece na angústia. Então, se você entregou o seu coração a Jesus Cristo e tem procurado obedecer a sua palavra, você não vai permanecer. Terceiro, Deus quer que você ore. Invoca-me. Ele quer que você abra a sua boca e fale: Senhor, sou eu esse que preciso do livramento. Ele vai te livrar, e você vai glorificar o nome dEle, falando daquilo que Ele fez na sua vida. E eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, você está se sentindo angustiado, eu queria orar com você, queria convidar você a ficar em pé e falar: Senhor, eu entendi que essa mensagem é para mim, em nome de Jesus. E Deus certamente que olha o nosso coração, que entende a nossa alma, sabe que somos falhos, imperfeitos. Ele está aqui para trazer o livramento da sua angústia, em nome de Jesus. Nossas palavras não podem tirar a sua angústia, mas a palavra de Deus pode tirar a sua angústia. O Senhor que está aqui nessa noite, Ele pode te trazer uma libertação, pode fazer uma transformação,
e fazer com que você saia deste lugar abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Fale: Senhor, está aqui meu coração, está angustiado, está entristecido, está aflito. Confesse para Deus. Fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu me fortaleço na tua palavra nesta noite. Eu sei que o Senhor está comigo e vai andar comigo todos os dias. Que o Senhor não me deixa ficar na angústia. Vai acabar, vai passar, vai terminar. É a promessa de Deus sobre a sua vida. Não há angústia que fique sobre a vida do justo. Tudo passa, vai passar. Invoca Ele agora. Fala: Senhor, eu entrego esta angústia nas tuas mãos. Eu clamo diante da tua presença. Me livra, me livra. Eu quero que a minha vida seja para glorificar o teu nome, para dizer para todos que eu estive na angústia. Eu estava num lugar terrível, mas o Senhor me libertou, o Senhor me livrou, o Senhor me tirou daquele lago horrível e firmou os meus passos sobre a rocha. Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu quero colocar, Senhor, essas vidas que ficaram em pé. Eles estão em pé na tua presença, reconhecendo, ó Deus, que eles precisam do Senhor. Se o Senhor não os ajudá-los, quem poderá ajudá-los? Ninguém. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, e só o Senhor tem palavras que trazem solução para as nossas angústias. Senhor, se Satanás tem prendido, tem colocado pensamentos que não são os pensamentos que vêm da tua palavra, eu repreendo em nome de Jesus sobre essas vidas. Toda angústia possa sair. Ah, Jesus, tu és o Jesus da paz, o Jesus da alegria, o Jesus que transforma todas as coisas. O Senhor padeceu aquilo que nós padecemos, o Senhor sabe o que nós sentimos, e muitas vezes, Senhor, diante das situações, nós nos sentimos sim angustiados. Livra, Senhor, livra, liberta, pelo teu poder. Só o Senhor tem poder para fazer isso. Ó Deus, tem misericórdia. Tem pessoas que estão ouvindo através da internet, vá de encontro a essas pessoas. Senhor, transforma pelo teu poder. Só o Senhor pode todas as coisas. Eu lhe peço, ó Pai, que tudo que está acontecendo nessas vidas, o Senhor traga agora, Senhor, libertação em nome de Jesus. Amém.